Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadro e Compasso e deste canal também. Hoje eu queria falar com vocês sobre a excomunhão dos maçons. O que é fato, o que é realidade, como que aconteceu isso, qual o impacto na maçonaria, qual o impacto na Igreja Católica, para que a gente possa clarear um pouco a imaginação de vocês, possa clarear com fatos históricos e com uma razoabilidade que não leve a nós a crermos em lendas, em factoides, né, que são propagados por aí. Tá. Vamos lá. Nos primórdios da maçonaria, onde a maçonaria mal tinha se transformado de maçonaria operativa para maçonaria especulativa, havia o aceite de muitos católicos em ser maçons. Então não havia restrição da igreja em relação a isso. A igreja até via com bons olhos. Por quê? Porque quando eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra, esses católicos maçons e os jacobitas, eles foram para o continente. E no continente começaram a propagar essa nova maçonaria, essa maçonaria que já não era mais física, já não era mais um ofício de pedreiro, mas sim o ofício do pedreiro, do construtor espiritual. Então, algo que levava no seio da própria maçonaria muito filosofismo, muito evolucionismo e muitas ideias, principalmente iluministas, que, como a gente viu em outros vídeos, né, o que os iluministas pregavam? Eles contestavam certos parâmetros na sociedade, certas estruturas governamentais, como as monarquias absolutas, certos dogmas da igreja, principalmente aqueles na qual a igreja vendia indulgências, naqueles na qual a igreja se colocava como poder atemporal acima de tudo e de todos, né? Então, essas questões começaram a incomodar a sociedade da época e principalmente os iluministas. E a maçonaria foi fortemente influenciada por essas pessoas, por esses iluministas. E com a evolução da estrutura maçônica, com a proliferação de lojas e com a ascensão desse novo filosofismo, a igreja começou a olhar com outros olhos então para as lojas maçônicas, para as potências maçônicas. E com quais olhos? Com os olhos de preocupação, porque para a igreja nunca interessou ter concorrentes, nunca interessou haver alguém que contestasse o seu poder, não só religioso, mas político também, que ela tinha uma presença muito forte na Europa. O poder político da igreja, até meados de 1900, era muito forte e havia um interesse da igreja de não perder não deixar que o Estado virasse Estado laico, né? Sempre ser um Estado secular, assim como é hoje em alguns países árabes, que são Estados religiosos. Então a igreja nunca viu com bons olhos quem contestasse essas questões. Ora, com essa diáspora que houve com os maçons ingleses e com os maçons jacobitas, e com a ascensão e o progresso da maçonaria no continente europeu, o que começou a acontecer? Papas como Clemente XII, em 1738, já começaram a ver a maçonaria como uma heresia, como algo ruim para a sociedade e para os católicos. Então, ao longo até do primeiro Código de Direito Canônico, em 1917, imaginem só, 8 papas condenaram a maçonaria. Do Papa Clemente XII até o Código de Direito Católico, em 1917, 8 papas condenaram a maçonaria. E qual que era a principal condenação? Além do quesito político, né, porque a maçonaria começou a contestar politicamente a atuação da igreja dentro de um Estado secular. A maçonaria sempre pregou um Estado laico. O grande impacto que levou à contestação dos papas em relação aos maçons foi a ideia de que os maçons, tá, os maçons tinham que todas as religiões têm a mesma validade. Então isso começou a perturbar
os papas e a própria Igreja Católica. Por quê? Porque eles começaram a perceber que a maçonaria, no seu filosofismo, não fazia distinção de que os seus membros fossem de outras religiões. Porque a gente bem sabe que hoje o maçom pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, pode ser qualquer religião que professe uma crença em Deus. Até porque, né, se a gente for analisar bem, Deus é um só muda muitas vezes o nome e a concepção religiosa, mas a ideia de Deus, em muitas religiões, é muito similar. O que vai mudar é só o poder de cada religião e o interesse delas em relação aos seus dogmas, ao seu público e aos seus fiéis. Ora, então isso para a igreja já era uma heresia, porque na visão da igreja ela era a única que tinha validade. Ou você era católico ou você queima no fogo do inferno. Então não havia outra forma de você crer. Ou você fazia parte, acreditava no Deus católico, no Deus da Bíblia, ou você ia queimar. Então daí começa a aparecer uma entidade filosófica e progressista que diz: não, todas as religiões são válidas. O que vale mais é a tua conduta, a tua ética, as tuas virtudes em relação aos teus semelhantes. Ora, isso era como um tapa na cara da própria Igreja Católica, no seu próprio contexto histórico, né, que negava veementemente essa questão de que outras religiões pudessem coexistir. Muitas vezes a gente sabe que a Igreja Católica combateu com fogo, com armas, com cruzadas, com inquisições, aqueles que pensavam diferente da Igreja Católica, aqueles que pensavam de forma oposta. Então eles perseguiram por muitos anos esses opositores. E a maçonaria começou a fazer jus a uma oposição. Então, ao longo de quase 300 anos, de quase 350 anos de maçonaria, após 1717, vários papas começaram a dizer: não, espera aí, vamos barrar esses caras, porque eles estão batendo de frente contra os nossos interesses. E o Papa Leão XIII, na sua encíclica Humanum Genus, alertava olha para que ele já alertava: para a exclusão da Igreja em assuntos públicos e a perda de direito institucional na sociedade. Então ele alertava não só pelo fato da fé, pelo fato religioso, mas também de que os maçons pregavam que a Igreja se retirasse de escolas, de hospitais, de sociedades, de ONGs, né, naqueles tempos, e tirando o poder o poder da igreja, porque através das escolas, através dos hospitais, através de instituições, né, a igreja propagava e inseria a sua força dos seus dogmas. Não que seja errado, eu acho que há igrejas católicas muito boas, há escolas católicas muito boas, né? Há escolas protestantes muito boas, cada religião tem lá suas escolas, e se fizeram um trabalho fácil, mas o que a igreja não queria? Não queria que essa separação da igreja e do Estado. Eles queriam continuar sendo, na realidade, um só, influenciando os reis, influenciando os monarcas, a nobreza, e não queriam que fossem separados os poderes. E a maçonaria sempre pregou essa separação de poderes. Ou é religião, ou é Estado. O Estado não pode ser fruto de uma religiosidade só. O Estado tem que acolher todas as religiões. Então, a ideia do Estado laico é uma ideia não é só da maçonaria, é uma ideia dos iluministas que influenciaram a maçonaria como um todo, né? Então, esses papas, eles sempre viam a maçonaria com esse olhar. Então, eles sempre viam ela como um oponente forte, um oponente que poderia mudar a visão dos católicos em relação à própria igreja, aos próprios dogmas
católicos e os próprios dogmas religiosos, não só, e muitas outras religiões também fazem o mesmo, né? Para muitas religiões é inconcebível você ser maçom e ser de religião. Para os muçulmanos, para N religiões fazem essa mesma acepção, por questões muitas vezes de interesse de poder, interesse de manter os seus fiéis dentro daquela estrutura e daquele pensamento uno da instituição católica, da instituição islã, da instituição dos judeus, né, ou dos budistas, etc. Tá? Bom, mas até então havia oposição, havia, claro, perseguições veladas, muitas vezes perseguições veladas, outras vezes perseguições puras, né, conforme o determinado momento. Mas, com a reforma do Código de Direito Canônico, após o Vaticano II, tá, a maçonaria realmente foi proibida. Proibiu-se que católicos aderissem à tal da seita maçônica. Isso foi lá em mais ou menos 1917, quando daí sim colocou-se a excomunhão no âmbito de quem aderisse à maçonaria. Por quê? Porque desde os tempos imemoriais, dos tempos que a igreja é a igreja, né, eles sempre usaram dessa arma da excomunhão, não só com os maçons, mas excomungaram os templários, excomungaram muitos reis que bateram de frente, como Frederico II, como Filipe o Belo e outros reis, né? Toda vez que alguém batia de frente com a igreja, era excomungado. Mas na Idade Média, na idade lá por 1700, o fato de uma excomunhão era muito grave. Então as pessoas tinham muito receio, muito medo, porque uma pessoa excomungada, com certeza, no imaginário popular, nas crendices populares, iria queimar no fogo do inferno eternamente. Uma vez que a igreja, que era o representante de Deus na terra, tinha excluído essa pessoa da salvação, né? E a excomunhão não garantia mais as indulgências, não garantia mais as provas de fé. Então tudo isso era vital para que, no imaginário popular, que fosse uma tragédia sem precedentes. Então o fato de você ser excomungado refletia uma tragédia para quem comungava da religião católica sem precedentes nenhum. Era algo terrível. Muito terrível você ser considerado um cidadão excomungado. Imagine então uma instituição excomungada. Ora, mas o fato é, como eu falei para vocês, o motivo da excomunhão foi as ideias que a maçonaria na maçonaria eram conflitantes com a Igreja Católica, porque a maçonaria reconhecia que todas as religiões tinham seu valor, a sua igualdade, e também começou a contestar politicamente a atuação da Igreja, porque na visão maçônica uma igreja não poderia ser Estado e ser religião, e o Estado ele tinha que ter uma autonomia própria, ter e garantir também a igualdade religiosa das outras crenças, das outras religiões que até então existiam. Então, por isso que na acepção republicana, né, o Estado é laico, o Estado não pode ter influência da religião, para muitas vezes ser usado como arma de perseguição, como arma de exclusão social, né? Então, todos têm que ser respeitada a sua fé religiosa. Esse foi o principal motivo pelo qual a Igreja sempre combateu a maçonaria, por uma questão de poder, uma questão de ideias conflitantes. Ora, isso foi até mais ou menos até 1983, quando o Papa João Paulo II, tá, retirou a bênção da maçonaria do cânon, né, que são o regramento canônico católico. Então, no cânon 134, tá, ele só faz referência a associações que maquinam contra a Igreja. Tá. Mas, em contrapartida, a gente podia pensar, não, então, agora, desde 83, os maçons não são mais mal vistos pela Igreja, porque foi retirado a referência explícita em relação a vocês.
Não e sim. Como não está escrito, né? Mas o cardeal Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, ele esclareceu depois que continuava a questão dos maçons, mas que foi retirado e foi amplificado. Então, não só os maçons, mas todos aqueles que atacam diretamente ou indiretamente a Igreja Católica estão no mesmo balaio de gato, no cânon 134. Então, digamos, os maçons, de repente aparece lá a seita do céu azul, de repente lá um partido político comunista. Então, uma série de... Eles se tornaram, na realidade, mais abrangentes, apesar de não explicitarem mais o nome da maçonaria, mas ela está incluída também, ela continua incluída no pensamento católico de que ela faz mal para quem é católico, que ela faz mal para quem professa a fé cristã. E esse pensamento hoje não é só católico, ele estendeu-se também para as igrejas, para muitas igrejas pentecostais, né, que veem na maçonaria uma seita diabólica, uma seita da nova ordem mundial. Essas conversas que a gente já em outros vídeos aqui desse canal, nós já explicamos e nós já desmistificamos, né? Então essa relação da excomunhão dos maçons, gente, é um quesito muito perigoso, porque a maçonaria, na realidade, ela não confronta a fé católica. Ela até agrega mais valores para os católicos. E eu não vejo, eu já falei em outros vídeos em relação a ser cristão e ser maçom. Eu não vejo na minha concepção pessoal, né, nenhum problema em você ser católico e você ser maçom. Eu sou católico, sou batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, comungo quando eu vou na missa, sem problema nenhum, porque na minha acepção a relação ao filosofismo da maçonaria está justamente no teu livre-arbítrio. Se você se sente bem na Igreja Católica, a Igreja Católica vai te fazer bem. Se você se sente bem numa mesquita islâmica, você tem todo o direito de ir numa mesquita islâmica. Então, a mesma coisa para quem é judeu, a mesma coisa para quem é pentecostal, a mesma coisa para quem é budista. A pessoa tem que se sentir bem na sua igreja, até porque o principal templo de fé, de crença em Deus, somos nós mesmos, né? Mas eu não quero entrar muito nesse mérito religioso, porque cada um tem sua religião, cada um tem suas crenças e cada um tem suas opiniões próprias. Eu só fiz esse vídeo mesmo para esclarecer um pouco da relação da excomunhão dos maçons. Teoricamente, com o cânon 134, nós não somos mais excomungados, desde 83. Mas há dentro da Igreja Católica, quem negue esse fato. Negando ou não negando, esse é um debate, né, que vai perdurar por muitos anos, tá? E vai perdurar enquanto não houver uma evolução do pensamento religioso, não só dos católicos, mais fervorosos, né, como também de outras religiões, que muitas vezes veem inimigos justamente naqueles que têm condições de contestar o seu poder, de contestar suas intenções em relação às coisas ocultas, aos interesses ocultos, né? E quando falo interesses ocultos, eu falo interesses políticos, interesses econômicos e interesses religiosos também. Colocado isso, né? Eu deixo a critério de vocês, para vocês refletirem sobre esse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloque nos comentários, faça parte, pergunte, conteste. Esse aqui é um espaço democrático, só não vale xingar, né? Queria agradecer quem assistiu esse vídeo. Se gostou, dá um like, dá uma curtida e um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do mestre Rosaldo Bonet. Fui!